verei o que nunca vi, parte 21. Esta é a 21ª mensagem. E o subtema, que é o tema desta quinta-feira, os anjos mais próximos da humanidade e a teofania de Cristo. Então hoje nós vamos falar dos anjos que estão mais próximos, né? Nós falamos das hierarquias, nós estudamos isso com bastante profundidade. E agora sim, vamos trazer quais são os que estão mais próximos e vamos falar também sobre a teofania de Cristo ou cristofania. Diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui está uma explicação bíblica, a Bíblia explica a Bíblia, sobre os anjos. Os anjos são espíritos que podem se tornar visíveis, se Deus tiver um propósito para isso, se Deus quiser que eles se tornem visíveis, ok? São espíritos ministradores, eles ministram, eles trabalham para Deus, enviados para serviço. Então eles servem, são servos. A favor, os anjos não estão contra ninguém, estão a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós já herdamos, já somos salvos, então os anjos, eles trabalham, eles ministram a nosso favor. Amém? Diga, eu sou herdeiro da salvação. E os anjos são enviados por Deus para me servirem. Muito bem. Então, vamos fazer uma oração nesta hora, e Deus quer se revelar ainda mais a nós. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta noite, esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Deus, de termos os nossos olhos espirituais ainda mais iluminados para compreendermos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos, mas que aprove ao Senhor nos revelar nestes tempos finais, Pai. Continuamos a falar sobre o ministério angelical. E o Senhor quer acrescentar conhecimento, porque sem conhecimento o teu povo é destruído. Aqui, Pai, não haverá destruição, porque o conhecimento da sã doutrina é abundante. A revelação é plena, Pai. E por isso nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos te servir melhor, Pai. Nós vamos viver de uma forma melhor, usufruindo, Pai, da nossa herança em Cristo Jesus. Agora também com o conhecimento deste grande exército, desse grande ministério angelical, que é enviado para nosso favor, para nos favorecer. Assim nós recebemos esta palavra acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. E amém. Glória a Deus. Uhul. Amém. Graças a Deus. Abençoado diácono Tiago, muito obrigada mais uma vez. Meus irmãos, amados pelo Senhor, eleitos, escolhidos, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que são famílias benditas do Senhor, já reconhecidas como famílias benditas, abençoadas, eleitos, escolhidos, predestinados, aqueles que são cabeça nesta terra e não cauda, estão por cima e não por baixo, estão espiritualmente assentados com Cristo Jesus em lugares celestiais, reinando em vida com aquele que é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Nós não podemos negligenciar de forma alguma o ministério angelical. Ministério angelical que age no seio da igreja através de sinais, de prodígios, de vários milagres, sempre segundo a vontade de Deus. Bom, a gente já falou bastante sobre os anjos. Eu quero no ponto 1 apenas recordar com os irmãos a hierarquia dos anjos. Estudamos isso no domingo próximo passado e na quinta-feira da semana passada. Anjos são seres espirituais que em primeiro lugar servem a Deus. Os anjos louvam a Deus continuamente, mesmo quando eles estão executando as ordens de Deus. Os anjos, então, louvam a Deus e os anjos executam ordens de Deus. E como Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência, ele, então, organizou os anjos
debaixo de um tipo de hierarquia. Logicamente, isto aqui é didático para facilitar a nossa compreensão, tá? Mas existem muitos mistérios que não estão na Bíblia e que a gente um dia vai entender perfeitamente, ok? Mas dá, por toda a descrição bíblica, pelo serviço angelical, pelo nível dos anjos em executarem ordens de Deus, dá para a gente classificar esses anjos em ordens. Teologicamente são chamadas de ordens, classes ou coros de anjos. Como eles cantam, como eles estão sempre louvando ao Senhor, também são chamados de coros de anjos. Há 9 ordens, 9 classes ou 9 coros de anjos, divididos em 3 hierarquias. Então, só para recordar, põe no telão, isso a gente já estudou, tá? A primeira hierarquia, ela é composta de serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia, ela é composta de principados, potestades e virtudes. E a terceira hierarquia é composta de anjos designados, arcanjos e anjos. Então, hoje, o que a gente vai estudar? Dos anjos para baixo. Quando eu digo para baixo, não é em desrespeito ou menosprezo, mas é que daqui para baixo, né, dos anjos, nós vamos trazer aqueles que ministram mais próximo da humanidade, que estão mais ligados aqui a nós, aqui à Terra, tá bem? Então, pode colocar a próxima tela. Então, anjos. Então, hoje a gente vai falar sobre os anjos. Anjos que a gente ainda não falou, ok? Anjos executantes, eu terminei na semana passada, né? Não, no domingo. Anjos vigilantes, anjos do abismo, anjos com poder sobre o fogo, anjos das águas, anjos que cumprem ordens, anjos que trazem mensagens, anjos protetores e carros de Deus, que também carregam anjos, mas são chamados de carros na Bíblia Sagrada, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrá-los, todos eles, de A a I, nestes tópicos, nós vamos encontrá-los na Bíblia Sagrada, para respaldarmos, né, essas classificações, ok? Então, letra A, anjos executantes. Pelo próprio nome, nós entendemos que eles executam, né? Executam o quê? Ordens de Deus, executam serviços para nós, eles executam, eles cumprem. Vamos lá. Em Êxodo 23, 20 a 22, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Um anjo diante de ti veja, ele tem que executar uma ordem, te levar por um caminho, ele vai adiante para guardar, e ele diz, guarda-te diante dele. Então, teve uma ordem, né, para que não se rebelasse contra o anjo, para se guardar diante dele. O anjo está observando o tempo todo. Eu recebo algumas perguntas, às vezes, né, pertinentes às mensagens, e elas são muito interessantes, são profundas, mas algumas me causam algum riso, né? Então, assim, perguntas que chegaram do tipo, mas os anjos veem tudo mesmo? Querendo dizer que tudo mesmo? Assim, olha, amados, tudo mesmo. Os anjos são santos. Então, assim, por que nós teríamos constrangimento diante de um anjo do Senhor e não teríamos diante do próprio Deus? Deus não se ausenta, Deus não perde nada. A Bíblia diz que Deus nem toscaneja. Ou seja, Deus não pisca, Deus tem os seus olhos atentos. Então, Deus vê tudo e Deus está em todo lugar. Por que essa vergonha, ou por que essa inibição em relação aos anjos? Ora, primeiro deveríamos ter, se há algum constrangimento, é porque há alguma coisa mal resolvida, ou porque há pecado. Então, se há algum constrangimento, primeiro deveria existir diante de Deus, das práticas que se fazem diante do Todo-Poderoso. O anjo está ali para servir, o anjo está ali para ver o nosso comportamento. Então,
aquilo que se faz em oculto é oculto aos homens, não é oculto a Deus e não é oculto aos anjos. Então, às vezes, as pessoas têm algumas atitudes em oculto, só elas e Deus sabem, né? Deus sabe, mas os anjos também estão vendo, porque dependendo da fala, do que se fala e do que se faz, o anjo pode ministrar a favor ou não. Se aquela atitude, aquele comportamento não estiver alinhado com as regras bíblicas, com os preceitos de Deus, com a moral de Deus, os princípios de Deus, amado, não é porque faz escondidinho que vai passar despercebido. Os irmãos me entenderam ou eu preciso ser mais clara? Amém, muito bem. Então, guarda-te diante do anjo, guarda-te. Veja como você age diante do anjo e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Não perdoará por quê? Porque nele está o meu nome. Então, quando um anjo vem, ele vem no nome do Senhor. Ele vem com a autoridade de Deus. Você sabe quando se delega autoridade, aquela pessoa ela está indo no lugar de. Isso é sério. Está falando em nome de. E o anjo é assim. Por isso que diante do anjo tem que haver o quê? Tem que haver um guardar-se, tem que haver um respeito, um temor a Deus. Porque o anjo está ali em nome de Deus. Ok? Deu para entender? Versículo 22. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja, quando há coerência da vida de um filho de Deus com a palavra, com o que Deus manda fazer, então os teus inimigos são inimigos de Deus, você não precisa fazer nada. Amém? Os anjos vão dar cabo deles. Diga glória a Deus. A gente tem aí algumas imagens de anjos executantes. Eu já disse aqui, bispo, arruma para mim aquela sua canetinha maravilhosa, se der. Os anjos executantes, eles são, todos esses anjos que eu tenho trazido aqui, imagens, vejam bem, são imagens baseadas nas descrições bíblicas. São imagens baseadas em visões, em descrições de profetas, enfim, daquilo que a Bíblia traz. Isso é desenhado, isso é, enfim, é feito é dado uma ideia e a gente tem essas imagens aí registradas, se você procurar na internet. Nunca procure essas imagens em sites esotéricos, em sites espíritas, que não tem nada a ver com a descrição bíblica, nem em católicos, que vão aparecer aqueles anjinhos pequenininho, rechuchudinho, gordinho, pernoquinha, cabelinhos encoracolados, dourados, né, tocando uma harpinha. Não é a figura bíblica, não existe esse ser na Bíblia Sagrada, ok? Em toda a Bíblia Sagrada. A gente não tem as imagens? Não, eu passei tudo, falei que era igual. Opa, eu vou precisar das imagens, tá? B, anjos vigilantes, tá? Anjos vigilantes, vamos lá. São anjos que observam e vigiam as pessoas. Observam e vigiam, guardando-as dos perigos. Então, anjos vigilantes guardam de perigos. Vigiam. Agora, guardam quem? Os que hão de herdar a salvação. Quando os que hão de herdar a salvação estão em linha com o Salvador. Ponto. Ok? Então, vamos lá. Daniel, capítulo 4, versículos 13 e 23. Então, vamos lá. Muito obrigada, meu marido, ótimo. Vamos lá. Glória a Deus. Isso se eu tiver os anjos no telão. Vamos ver se eles vão aparecer. Diz assim Daniel 4,13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, cama mesmo, dormindo, tá? Vi um vigilante, um santo. Lembram-se que eu falei aqui que os anjos também são designados de santos anjos. Porque são de Deus, não são demônios, são anjos bons, são anjos santos. Então ele diz, vi um vigilante, um santo. Santo também significa separado por Deus, né? Para um desígnio, para um propósito. Que descia do céu. Então o que Daniel viu? Um anjo. Que tipo de anjo? Que o vigiava para fazer o quê? Para guardá-lo do mal, para guardá-lo dos perigos, ok? Ele sabia que Deus tinha enviado um anjo vigilante, que estava de sobreaviso,
guardando a vida de Daniel. E eu pergunto, Daniel precisaria desse anjo? Ele iria depois para onde? Para uma cova de leões. Ok? Então Deus já avisou antes, porque Deus sabe, amados, que nós quando passarmos pelo fogo, pelas águas, pelas covas, pelo vale sombrio, nós precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, daquilo que nos dá esperança. E quando você sabe o que Deus já lhe prometeu, o que Deus já falou, o que Deus já lhe mostrou, você passa seguro que você está ali guardado pelo Senhor. Amém? Então, a gente tem aí a imagem do anjo. Não, tem o 23 também. Vamos primeiro para o 23. Versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, lembra-se que o rei contou o sonho para Daniel? Então ele disse, quanto ao que viu o rei, um vigilante, esse vigilante é o anjo, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruí-la, mas a cega com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então aqui tinha um enigma, e Daniel era aquele homem de Deus que tinha revelação para desvendar enigmas que vinham através de sonhos, que vinham através de visões, que vinham através de sonhos até de outras pessoas, ok? Aqui só para entender o que é o anjo vigilante. Ele vigia para guardar de perigos. Temos aí a imagem, apareceu? Ui, aleluia, aleluia. Olha aqui, dá para ver? Tem alguém aqui dormindo, pode ser você, posso ser eu, pode ser seu filho, alguém da sua família. Você não vê, mas olha isto aqui. Isto aqui é um anjo vigilante, tá? Especialmente quando Deus, manda, porque vai acontecer algum perigo, alguma coisa, ele já sabe que o inimigo armou ali alguma cilada, tem anjos vigilantes. Com certeza, essa pessoa ou a família dessa pessoa está em linha com Deus para ter um anjo desse tamanho vigilante o tempo todo, ok? Que assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. E que já é, eu creio, não é? Eu creio que já é. Tem um versículo que todos nós, gostamos muito de lembrar nas nossas orações, tal. A gente diz, a Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha, porque imagine cair 1000 do nosso lado e 10.000 do outro lado. Por que você e eu não seríamos atingidos? Porque tem um anjo vigilante lá. Vai cair todo mundo e ele está vigiando, o mal não vai te tocar, não vai te acometer. Amém? Muito bem. Agora sim, ponto C, anjos do abismo. Vamos lá para os anjos do abismo. Apocalipse 9:11. Aqui não é para ficar com medo, tá? É para entender com olhos iluminados o que a palavra de Deus diz. Diz assim, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Sobre eles quem? Sobre um grupo de anjos tinha um rei. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Quer dizer que um rei sobre anjos, um rei importante, um rei principal, é o anjo do abismo. Só porque fala a palavra abismo, as pessoas pensam que é um demônio. Não é. É um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Então, o que é Abaddon e Apolion? É um anjo de Deus, ok? Realizando sua obra de destruição, isso vai ser lá na frente, às ordens de Deus. Então, Deus também tem anjos guardando o abismo, o inferno. São anjos de Deus. Quem está guardando o inferno não é o capeta. Quem está guardando o inferno, que foi preparado para o diabo, o demônio, o Satanás e seus anjos, e os filhos da perdição, é um anjo de Deus que está guardando
o inferno. Deu para entender? Amém? Você vai procurar isso, aí falam que Abaddon ou Apolion é um ser só, tá? Que é um demônio, é um rei dos demônios. Não, o rei dos demônios está guardando o inferno. Tem já demônio no inferno, porque já há tormento lá. Na verdade, no Sheol ou no Hades, que é um pré-inferno, tá? Ainda não é o lago de fogo e enxofre. Mas já há demônios para atormentarem, que já estão lá, ok? E quem guarda esse lugar? Porque só vai para lá quem é filho do diabo, e Deus o sabe. E para ninguém sair de lá, quem está guardando é Apolion, ou Abaddon, o nome no hebraico. Ok? Deu para entender? Vamos lá. A gente tem alguma imagem aí, eu tentei chegar aí à visão de... Temos? Temos. Você já começa a ver aqui que nós temos escuridão, porque abismo é o lugar de trevas, ok? A gente tem aqui, ó, a representação de demônios, mas o anjo que guarda não é demônio. Apolion ou Abaddon é anjo de Deus. Ok? Vamos lá, então. Ponto D. Anjos com poder sobre o fogo. Como assim? Em Apocalipse 14, 18, explica isso. Diz assim em Apocalipse 14, 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Os irmãos se lembram que eu expliquei aqui que até os juízos de Deus sobre a terra, Deus manda anjos para executar juízo, não é? E de quando em quando vem juízo sobre a terra. E as pessoas ficam horrorizadas quando um tufão, né? Quando um furacão invade. Ah, coitados, não sei o quê. Amados, nós não podemos ser mais misericordiosos do que Deus, melhores do que Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo e porque Ele está permitindo tudo isso. Ok? Então, assim, não queira ser Deus, não queira roubar a glória de Deus ou a soberania de Deus. A verdade é que existem anjos que são responsáveis por fogo e anjos que são responsáveis por outros efeitos da natureza, não, como chama? Fenômenos da natureza, tá? Então, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo... São dois anjos, um é rei do fogo, um tem autoridade sobre o fogo, e outro tem uma foice afiada. Jesus amado, não é? Você imaginava essas coisas só, coisa maligna. Não é maligno, é anjo do altar de Deus. A visão que João teve, ok? Falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Ou seja, um anjo do fogo está falando para um outro anjo que tem uma foice, que vai haver uma ceifa. Chegou a hora, essas uvas maduras, é hora de passar a foice. E depois vai haver uma grande queimada. E aí entra, você continua lendo, o anjo com poder sobre o fogo, tá bem? A gente tem alguma imagem sobre isso? Não sei se eu separei alguma imagem. Pode colocar no telão, por favor. Uau, 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 uau. Ó, ele é o anjo que tem autoridade sobre o fogo, mas ele não pega fogo, tá? Ele anda no meio do fogo, ele produz fogo, ele estabelece juízo, ele vai ter uma função específica, né, na tribulação, no finalzinho da tribulação. Vamos então para o ponto E. Vamos lá. Anjos das águas. Apocalipse 16, 3 a 5. Derramou o segundo a sua taça no mar. O segundo anjo, tá? São os anjos, 7 anjos que vêm para juízo na terra, num determinado período. Derramou o segundo a sua taça no mar, uma taça. E este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. São os flagelos, né, que vão ainda ocorrer na terra. Derramou o terceiro, agora um terceiro anjo, a sua taça nos rios. Mar, rios e nas fontes das águas. E se tornaram em sangue. Muito bem. E o versículo 5. Então, ouviu o anjo das águas dizendo...
ele é responsável pelo que acontece nas águas, mares, rios e fontes, ok? Tu és justo, é um anjo de Deus. Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Então, são anjos responsáveis por ações específicas, de fogo, de água. Por isso que eu disse para os irmãos que de quando em quando também tem juízo à terra, em menores proporções do que vai acontecer no período da grande tribulação, ok? Mas a gente já vê aí juízos de Deus. A gente toda semana quase, né? Pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses a gente vê essas notícias. Aconteceu agora lá aonde que foi o tufão? Sim, nos Estados Unidos, mas aquele outro lugar lá foi da Ásia? Filipinas, que foi uma coisa horrorosa, né? Então assim, bispo, mas os americanos não são bonzinhos? Eles são bonzinhos, mas eles já foram bem mais crentes do que eles são hoje. Eles têm negado a fé. Eles têm servido a deuses estranhos. E Deus, de quando em quando, se ira, ok? O Brasil também. Às vezes é um outro tipo de juízo, um outro tipo de julgamento. Né? A gente fala, graças a Deus que no Brasil não tem tufão, não tem furacão, não tem terremoto e aquele vulcão e não sei o quê. Graças a Deus. Mas tem ladrão à beça. Tem outras coisas que são, às vezes, prejudiciais tão quanto, que mata a gente, né? que causa danos. E tem outras coisas que podem acontecer também. Então o povo fica nessa, ainda bem que aqui não tem, ainda bem que aqui não tem. Recentemente houve um movimentar de placas tectônicas e se sentiu aí tremores até na Avenida Paulista. Então quem se lembra disso sabe que de Deus não se zombra. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E esses anjos vêm para executar esse tipo de juízo também, ok? Muito bem. A gente tem alguma imagem de anjos das águas aí para a gente mostrar? Oi? Não temos? Não coloquei? Eu coloquei, mas vamos passar para o F então. Vamos lá. F. Anjos que cumprem ordens. Então, ordens de quem? Muito bem. Então vamos ver lá. Segundo livro de Samuel, 24:16. Anjos que cumprem ordens. Muito bem. Diz assim: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal. Então o anjo veio para destruir Jerusalém. Mas ele não veio por conta própria. O Senhor tinha mandado ele destruir. E aí o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que fazia a destruição: anjos de Deus destroem igreja. Não destroem igreja. Anjos de Deus destroem, igreja. Destroem. Porque as pessoas aprenderam que destruição é só coisa do diabo. Não, não. Deus é um Deus que disciplina, corrige e açoita quem ama. E também exerce juízo na terra com relação ao ímpio, ao injusto, ao perverso. Então o anjo do Senhor tinha vindo para destruir com uma ordem Jerusalém. Mas o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Uma mão de um anjo. Retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ok? Muito bem. O que mais que nós temos? Ponto G. Vamos para a próxima? Vamos. Anjos que trazem mensagens. A gente pode lembrar de um específico em Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: em sonho pode aparecer visualmente, pode aparecer personificado. Ok? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mais claro do que isso, Deus mandar um anjo para falar o que estava acontecendo e o que era para José fazer. Um anjo veio cumprir uma ordem, veio trazer uma mensagem da parte de Deus para um homem específico. Fique atento, porque Deus fala por sonhos. Deus usa pessoas que aparecem na nossa vida e somem, que você nunca mais vai ver, mas que jogam uma semente que é para você saber o que é para fazer, que direção você vai tomar.
Quando nós falamos aqui profeticamente já há algum tempo, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai colocar pessoas certas, tirar pessoas erradas. Não pense que são só pessoas de carne. Deus pode colocar um anjo para lhe falar o que vai fazer, o que vai acontecer, para onde você tem que ir, que negócio você tem que fazer, fechar ou que não tem que fechar. Amém? Muito bem. Então vamos para... Temos anjos de mensagens? Temos, tá? Então aqui a gente tem um anjo que veio trazer uma mensagem. Tem alguém aqui, esse alguém aqui está numa cama. Isso aqui é uma cama. E a pessoa, eu não sei se ela está acordada, se ela está dormindo, mas a verdade é que o anjo veio trazer uma mensagem para ela. Ok? Receba essa noite, você também recebendo uma mensagem. E os medrosos digam amém. Sabia. Porque a questão é, todo mundo quer receber uma mensagem do anjo. Mas você está preparado? Se o anjo aparecer lá falando com você. Muito bem, então se prepare. Ponto H. Anjos protetores. Eu conheço bem, quem conhece? Nossa, eu conheço muito. Daniel 6:22 diz assim, vamos lá. O meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Para mandar um anjo para fechar a boca de leão, Deus tem que achar em nós inocência, retidão, santidade. Amém? Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quer dizer que Daniel, ele tinha uma postura com Deus igualzinha que ele tinha também com homens desta terra que não eram de Deus. Porque às vezes o crente, ele tem uma postura com crentes, mas com uma pessoa que não é cristã, ele tem uma postura diferente. Ele fala de um jeito com quem é cristão, mas ele fala com um jeito rude com quem não é. E aqui Daniel era irrepreensível. E na hora da cova cheia de leão com fome, o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões e eles não fizeram dano algum a Daniel. E todo mundo testemunhou. As pessoas vão testemunhar que tem anjos na sua vida e na minha vida fechando a boca dos leões. Amém? A gente tem aí imagem de anjos protetores alguma? Olha só. Olha isso aqui, que coisa linda. Às vezes você não sabe, está tão próximo o anjo, está tão perto de você, às vezes protegendo da morte. Tinha gente que tinha que ter morrido se não fosse um anjo protetor, um anjo que estava guardando. Quantas pessoas num hospital são vítimas de erros médicos, de administração de medicamento? Temos enfermeiras aqui que podem atestar do que eu estou falando. Erradas, medicações erradas. Tem muita eutanásia praticada sem consentimento. Porque, amados, nós temos anjos protetores. Anjos que cuidam de nós. Quando alguém está numa UTI, naquela UTI, já disse e repito, tem anjos protegendo. Anjos verificando se a medicação está correta. A hora certa, cutucando lá o enfermeiro, a enfermeira, para agir, chamando o médico numa hora de urgência. Isso é anjo protetor. Amém? E o ponto I, que nós chamamos de carros de Deus. O salmista compara as hostes de anjos, as hostes angelicais, a carros de Deus. São tantos, né? Que ele diz que eles são tão fortes, tão velozes, tão poderosos, que ele fala que eles têm a força de carros, de velocidade, tá bem? Eles têm as forças de tanques de guerra, mais ou menos isso. É nesse sentido, de carros de guerra, carros de fogo, tanques de guerra, ok? São milhares e milhares, e o Senhor está no meio de todo este exército poderoso e maravilhoso. Veja lá no Salmo 68, versículo 17, que diz assim: os carros de Deus são 20 mil. Não é da Mercedes, não é BMW. Os carros de Deus são carros de anjos, são tantos que se movem como se fosse uma guerra. Por isso que ele é chamado de Senhor dos exércitos. Exércitos se movem com armas, né? Com carros, com tanques. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Ok?
Amém? Então, temos aí algumas imagens, temos, só para exemplificar, de carros de fogo, carros de Deus. Os irmãos se lembram, né? Que teve gente que foi arrebatada em carro de fogo. Quem lembra de um? Elias, o profeta Elias. Aí, essa figura, né, é uma ilustração daquela história que o profeta, o monte estava cercado de inimigos, né, Eliseu, e o secretário dele, o aprendiz de profeta, chegou lá e disse: nós estamos fritos, profeta, está cheio, há milhares de inimigos, armados até os dentes, nós não temos chance. E ele orou e ele falou o que para Deus? Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. Porque são maiores os que estão conosco, são mais do que os que estão com eles. Então, amados, nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa visão, tá bem? As hostes de anjos são incontáveis, todas com o único e principal objetivo de aclamar ao Senhor, esse é o primeiro, louvá-lo, glorificá-lo continuamente e, ao mesmo tempo, cumprir as suas missões. Vamos ver textos que falam dessa quantidade. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial é a cidade do Deus vivo, é o monte Sião espiritualmente falando, tá? E a incontáveis hostes de anjos. E a universal assembleia. Olha, não é nome de igreja isso, tá? É verdadeiramente, porque nesta assembleia de justos há pessoas de toda a tribo, nação, língua, povo. Amém? Muito bem. Daniel 7,10 também fala da quantidade. Daniel 7,10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Olha a visão de Daniel. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, não dá para contar, não dá para imaginar, é muito anjo, ok? Judas, capítulo, não tem capítulo, então só versículo 14 e versículo 15. Diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Então, as miríades vêm para juízo também, por ordens do Senhor, não é? Para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, não se iludam. Os ímpios estão aí falando: não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, tem uma hora que o Senhor vem e todo mundo abre a boca e diz: uau, o que é isso? O Senhor vem com juízo e manda anjos, e vem pestilência, e vem doença, e vem esse negócio aí que é epidemias. Amados, não se iludam. Essas coisas que estavam tudo sob controle há anos, há décadas, ninguém mais tinha. Amados, sarampo. Vamos falar sério. Sarampo estava erradicado há quanto tempo? Muito. A tal da febre amarela que pôs todo mundo em pânico. O ano passado, começo desse ano, erradicadíssima. O que é isso? Demônio nada. O demônio está pegando aí como se chama, o crédito. Não tem nada a ver com demônio. Tem a ver com Deus exercendo juízo quando a abominação chega a um nível que ele diz: agora tem que parar um pouco isso aqui. Então, e como ele precisa ainda, né, salvar todos os gentios, então ele tem muita longanimidade, ele suporta os vasos de ira preparados para a destruição. Por quê? Porque a salvação tem que se manifestar nos vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Amém? Então não se escandalize com essas catástrofes, esses juízos, o que está acontecendo? Amado, fique calmo. Se você é reto, justo e santo,
mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, porque ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra, nada vai te suceder, vão cair empesteado 10 do lado, 1000 do outro lado, 10.000 do outro, você não será atingido, a tua tenda é marcada com o sangue do Cordeiro. Ou você toma isso para você pela fé, ou você vai viver amedrontado. A gente tem aí, desmanchou tudo. A imagem alguma imagem sobre muitos anjos. É muito anjo, tá bom? É para lá, é para cá, é indo, é voltando, é louvando a Deus. Olha isso aqui, né? Não sei quem foi que teve essa feliz ideia de retratar dessa forma, mas é mais do que isso. É muito, 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 muito anjo de todas as classes, ordens que nós já estudamos, hierarquias, é para você entender, tá? Ok? Beleza. Ponto número 2. Vamos para a segunda parte da mensagem e vamos falar sobre o anjo do Senhor. E os outros não são do Senhor? São. Mas o anjo do Senhor, quando ele aparecer anjo com letra maiúscula, e quando na Bíblia Sagrada as pessoas se prostrarem diante dele, não é qualquer anjo, porque qualquer anjo não pode ser adorado. Ninguém pode se prostrar diante de qualquer anjo. Nem de querubim, nem de serafim, nem de arcanjo, nem nada, nem tronos. Mas tem um anjo chamado na Bíblia, essa expressão, o anjo do Senhor, que para este as pessoas se prostraram na Bíblia Sagrada. E ele admitiu adoração. Então nós vamos saber quem ele é. Tá bem? Na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, há várias menções à aparição do anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor, ela causa curiosidade por tratar-se não apenas de mais um anjo, e sim de um anjo específico, considerando a antecedência do artigo definido o anjo. Não é um anjo, é o anjo, né? O anjo do Senhor, que fez vários contatos com personagens bíblicos, entre os quais Abraão, Agar, Gideão, eles são aparições do próprio Deus e constituem, portanto, uma teofania ou cristofania. Vamos entender isso. Vamos entender. O que é teofania? Põe lá a definição para mim no telão, por favor. Tá? Teofania é uma manifestação de Deus que é tangível. É visível, é palpável, é real. Aos sentidos humanos, nós podemos ver, nós podemos perceber, nós podemos tocar. É uma aparência visível de Deus no período do Antigo Testamento. Pode fotografar, escrever, para você explicar para mais pessoas. Ok. Então, há referências no Antigo e no Novo Testamento sobre anjos. Mas apenas no Antigo Testamento é que nós vemos claramente aparições do anjo do Senhor. No Novo Testamento, não. A expressão anjo do Senhor, ou sua variante anjo de Deus, se encontra mais de 50 vezes no Antigo Testamento. Isso significa que mais de 50 vezes Deus apareceu visivelmente. Deus teve uma forma tangível, uma manifestação tangível, tá bem? Portanto, é necessário algumas considerações acerca desse personagem, o anjo do Senhor, que se reveste de grande importância quando nós tratamos da sua encarnação. Então, põe lá 3 pontos para nós observarmos, por favor. Número 1, ele identifica-se como Deus. O anjo do Senhor, ele se identifica como Deus. Segundo lugar, ele fala como Deus. E terceiro lugar, ele exercita as responsabilidades de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Ninguém pode se identificar como Deus, ou falar como Deus, ou exercitar as responsabilidades de Deus se não for Deus. Então, a primeira aparição bíblica do anjo do Senhor foi no episódio de Agar, no deserto. Vamos ver lá, Gênesis 16, versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor, está vendo que é o anjo, não é um anjo.
e esse anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então, o que aconteceu? Versículo nada. Deixa eu explicar. Quem apareceu a Agar naquele desespero quando ela foi despedida? Quando Sara mandou Abrão despedi-la, ela e o filho dela. Quem apareceu para Agar? Quem? Deus. Ok? Deus apareceu na forma de uma pessoa, que era o anjo do Senhor. Nós vamos entender quem era. Outros acontecimentos também incluíram várias pessoas. Vamos ver algumas. Abraão, em Gênesis 22, 11 e 15, diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Já sabe quem é que está bradando aí. Não é um anjo desse, arcanjo, querubim, não. É o anjo. É uma aparição manifesta, tangível do próprio Deus. E o que ele bradou? Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Ok? Quem estava falando com ele? O próprio Deus. Também o anjo do Senhor apareceu a Jacó em Gênesis 31, 11 a 13. Diz assim: e o anjo de Deus, está vendo? Anjo do Senhor, anjo de Deus, me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Versículo 12. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Olha mais o que ele disse para Jacó: eu sou o Deus de Betel. Ele se identificou como Deus. Ele diz: o anjo de Deus apareceu para ele. E o anjo de Deus, que é o próprio Deus, disse: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Ok? O anjo, uma teofania ou cristofania, também apareceu a Moisés. Em Êxodo 3:2, diz a palavra: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quem apareceu no meio daquela sarça? Deus. Muito bem. Todos os israelitas, durante o êxodo, tiveram experiência também de teofania. Em Êxodo 14, versículo 19, diz: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O que é esse anjo do Senhor? O próprio Deus estava guiando o seu povo pelo deserto, ok? Na saída do Egito. Juízes capítulo 2, versículos 1 e 4. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. O anjo está falando que ele havia prometido. Então não é qualquer anjo, não é? Deus prometeu. Eu havia prometido a vossos pais. Eu disse. O anjo está tomando o lugar de Deus. Ele é Deus. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Quem está entendendo, diga amém. Isso está te interessando? Amém, glória a Deus. O anjo do Senhor apareceu a Balaão. Aqui é uma coisa muito linda. Vou ler total, para vocês verem aqui. Em Números 22 em diante. Diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Amados, o próprio Deus por adversário é ruim, hein? Pensa bem. O próprio Deus aparece como adversário de um eleito. Balaão era eleito. E diz assim, continuando: ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. Meu Deus do céu. Animais veem anjo? Se Deus tiver um propósito, sim. A gente tem que tirar limitações. Olha o que está escrito na Bíblia, na sua Bíblia em português. Eu não estou lendo uma outra, estou lendo a minha igual a sua. Viu, pois, a jumenta, a jumenta viu Deus. Manifestado, palpável, tangível, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão.
pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tomar ao caminho. Mas Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu. Se cuida, meu irmão. Se cuida. Você que tem um animal em casa, você já imaginou o animal ver o anjo na tua casa e você não? Que fracasso. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado, de um e outro lado. Vamos continuar. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Ele estava montado, imagina, ela foi para o muro, esmagou o pé do Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Bonzinho. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Imagina o que aconteceu. Acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara. Então, o Senhor, quem era o anjo do Senhor? Era o Senhor. Então o Senhor fez falar a jumenta. Misericórdia, Jesus. Agora a jumenta fala. A qual disse a Balaão. Agora a jumenta fala com Balaão. Amados, que vexatória essa situação. Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta. Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora eu te mataria, sua jumenta. Versículo 30. Replicou a jumenta a Balaão. Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Agora sim, eu sei quem é. Ele se prostrou com o rosto em terra, não é? E diz o versículo seguinte. Então o anjo do Senhor lhe disse, é o próprio Deus, amados. Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Vou parar aí, você lê a história em casa. Continue. Entenderam quem estava ali? O próprio Deus, que é chamado de o anjo. Por quê? Porque tinha uma aparição e a jumenta conseguia enxergar. Tá? Gideão, Juízes 6, 11, 12. Vamos lá. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, é uma teofania, o Senhor é contigo, homem valente. Amém? E Davi, eu vou parar em Davi, tá bem? Primeiro livro de Crônicas 21, 16 e 17. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. 17. Disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, ele chama o anjo do Senhor de Senhor meu Deus. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo.
Então, a Bíblia nos mostra que o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, realizou várias tarefas. Às vezes, a sua aparição era simplesmente para trazer uma mensagem exclusiva. Em outras aparições, ele foi enviado para suprir necessidades ou para proteger o povo de Deus de perigos. E com relação à identidade do anjo do Senhor, não há dúvida nenhuma de que encontramos manifestações pré-encarnadas do Senhor Jesus Cristo. Então, todo lugar onde você disse, era Deus, é uma pré-encarnação de Deus. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso chama-se também cristofania, ou teofania. Teo, do grego, Deus, fania, manifestação tangível. Amém? Cristofania. Cristo, fania, uma manifestação tangível de Cristo. Tá claro? Quem é o anjo do Senhor? Amém. Então, Josué 5, 13 a 15. Vamos ampliar mais esse conhecimento. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, olha a figura de Jesus, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele estava pensando, bom, está no céu, é um anjo. Está com eles ou está com a gente? Para que lado está? Respondeu ele. O que esse homem respondeu? Não. Não estou com eles. Não estou com vocês. Olha o que ele diz. Sou príncipe. Príncipe. Quem é o príncipe da paz? Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo. Ele estava chamando de Senhor, porque ele reconheceu que ali estava Deus personificado. E versículo 15, já falei? Já, não. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é... Quem tinha falado isso para Moisés? O anjo do Senhor, na sarça. Naquele lugar onde ele falou com Moisés, ele diz, descalça as sandálias. Por que aquele lugar era santo? Porque era Deus ali personificado. Era Jesus numa pré-encarnação. Como aqui para Josué, era Jesus pré-encarnado. Está claro, igreja? Amém? Se o anjo do Senhor não fosse o próprio Senhor, ou melhor, se ele não fosse o Senhor Jesus Cristo, o anjo teria proibido a Josué de adorá-lo, como aconteceu em Apocalipse, com João. Juízes 13, 18, para a gente encerrar. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é? Veja que nessa oportunidade, o que acontece? A pergunta que o anjo faz. Aqui é uma comparação dessa resposta com a passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Que demonstra o quê? Que o anjo do Senhor que apareceu a Manoá, é o menino que nos fora dado em Isaías. Isto é, o anjo do Senhor, cujo nome é maravilhoso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque diz lá, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Este mesmo apareceu várias vezes numa pré-encarnação. Só para a gente encerrar, no Novo Testamento, a Bíblia deixa de utilizar o termo o anjo do Senhor. Você deve imaginar por quê, não é? Porque o anjo do Senhor já havia sido manifestado na carne. Agora ele estava definitivamente encarnado. Eu termino com 1 Timóteo 3,16, que diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi o quê? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Evidentemente não é mais mistério grande para você e para mim. Ele se manifestou em carne. Agora o Deus verdadeiramente está em Cristo Jesus. E eu lhe digo, você que é herdeiro da salvação, você está vivendo por fé? Você está vivendo por fé? Então você tem anjos de Deus
para você, para servirem a você. Os anjos de Deus nos guardam, estão sempre fazendo tudo para atender às nossas necessidades, nos preparando, nos assistindo em todas as situações e circunstâncias. Esses anjos, vocês acham que eles ficam apenas observando o que acontece? Não. Eles não ficam só observando. Eles são enviados por Deus para ministrar em nosso favor e para nos servir. Mas eles têm que observar o que sai dos nossos lábios e como nós nos comportamos. Então, nós vamos nessa hora encerrar orando. E eu creio que os anjos já receberam ordens de Deus para agir em nosso favor nesta noite. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós cremos no que está escrito. Por isso, meu Deus, nesta hora, os anjos que já receberam ordens para ministrar em favor, para nos servir, Pai, eles já estão aqui, muitos já estão executando as tuas ordens. E nesta noite, eu sei que tu usaste a minha vida como um ser revestido de carne, um anjo da igreja, para falar a cada um que aqui está ou pela internet. Pai amado, nós não podemos negligenciar o ministério angelical. Pelo contrário, nós chegamos até nestes dias maus a depender do cuidado, da proteção, do livramento, do guiar destes anjos, Pai. Este estudo, meu Deus, não é para termos medo, pelo contrário. A tua palavra deixa claro que eles são a favor, não são contra nós. Ainda que eles venham, Senhor, para executar juízo e justiça na terra, isso não nos diz respeito, Pai. Isso diz respeito ao ímpio, ao perverso, aquele que não anda dignamente. Mas a nós, Pai, nós, povo da graça, povo que já foi reconciliado contigo, a nós, Pai, os anjos vêm servir, os anjos vêm guiar, os anjos vêm proteger, os anjos vêm afofar a cama num leito de dor, Pai. Os anjos vêm ministrar, Pai, sonhos. Dá-nos sonhos, dá-nos experiências novas, Pai. Pai, fala-nos, Pai. Usa, Pai. Usa, Pai, manifestações angelicais. Se alguém aqui ainda tem algum medo, Pai, tira esse medo, Jesus. As coisas de Deus não dão medo, são perfeitas, são boas, são prazerosas, são agradáveis, são poderosas. Pai, eu te peço, Jesus, que os anjos recebam as tuas ordens para nos assistirem, Pai, nos momentos difíceis, nas nossas limitações. Nós somos os herdeiros da salvação. E a nós, Pai, cabe esse serviço tão maravilhoso, Jesus. Nós recebemos este final de semana, um final de semana com ministrações angelicais, Pai, na nossa vida pessoal, familiar, profissional, financeira, na nossa saúde, Pai. Ó Deus, nas nossas dificuldades, nos nossos caminhos para nos guardar, nos livrar, nos proteger. Pai, eu te agradeço por este conhecimento tão maravilhoso. Assim eu oro em o nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Antes de nós louvarmos, encerrando da bênção final, nós vamos fazer uma oração com conhecimento de causa por 2 aniversariantes preciosos, entre tantos preciosos nesta igreja. Um que aniversaria hoje, Bispo Henrique, pode subir, e um que aniversariou anteontem, Bispo Maurício. Nossos bispos fundadores da igreja. Nós podemos orar hoje e nós podemos pedir a Deus que dê ordens aos anjos para beneficiar estas vidas, estas famílias aqui representadas. Eu vou pedir ao nosso bispo que faça essa oração, que você estenda a sua mão, derrame aí do vaso precioso que você tem, do tesouro precioso, virtude sobre a vida dos nossos bispos.
Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nós falamos contigo, oramos a Ti, Jesus, pela vida dos nossos bispos Maurício e Henrique, Jesus. Ó Deus, o Senhor tem colocado esses Teus servos nesse ministério, Jesus, desde o início, desde a fundação, ó Pai, porque tem o chamado que foi dado por Ti, ó Pai. Por isso a nossa oração neste momento, Jesus, aqui para que continue exercendo esse chamado, ó Pai, porque a Tua palavra diz que os dons e os chamados são irrevogáveis, ó Pai. Por isso nós oramos, pedimos a Ti, te rogamos, ó Pai, que eles recebam de Ti, Jesus, a orientação, a sabedoria, Jesus, a inspiração, para que possam exercer com alegria, Jesus, o chamado que Tu deste a eles, ó Pai. E nós te agradecemos, te louvamos por essas vidas preciosas, ó Pai, por tudo aquilo que eles têm feito na Tua casa, Jesus, e declaramos, Senhor, no Teu nome santo, que esse próximo período da vida deles, ó Deus, esses próximos anos, serão anos de grande alegria, Senhor, e que a Tua glória será manifesta em todos os momentos das suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que amam os bispos Maurício e Henrique, digam amém. Amém, em Glória nome de a Deus. Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei que não vai dar para todo mundo cumprimentar. Alguns vão embora, tem hora, etc, etc. Então, para a gente fazer alguma coisa assim, ligando aqui na terra o que já está ligado no céu, estenda sua mão na direção dos dois e diga assim com fé. Diga, queridos bispos, Henrique e Maurício. Henrique e Maurício. O nosso desejo, a nossa oração. A nossa oração. E o que os nossos lábios profetizam nesta noite. Os nossos lábios profetizam nesta noite. É que vocês vejam. O que vocês nunca viram. Que nunca viram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, bispo. Glória a Deus. Aleluia. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos. Vão guardados pelos anjos do Senhor.